Nessa aula, daremos continuidade aos exemplos sobre produto cartesiano, ok? Na aula anterior, nós vimos dois exemplos e lá eu considerei que os conjuntos não eram contínuos, que eu chamei de conjuntos discretos, e eu peguei conjuntos relativamente pequenos, né? Um conjunto tinha 3 elementos e o outro tinha 2. E lá fizemos A cartesiano B e B cartesiano A. Tá certo? Além de construir esses dois conjuntos, a gente construiu também o diagrama sagital de cada um deles e o gráfico. Aí nesse exemplo C, né, qual é a diferença em relação aos exemplos anteriores? Vejam, o conjunto B continua sendo um conjunto discreto e com poucos elementos. Agora, o A, observe ali que estamos usando colchete e não chaves, né? E quando a gente usa aqueles colchetes, a gente quer indicar intervalo real, ok? Quando a gente estudou os reais, a gente viu que se você toma pedaços da reta, que representa o conjunto dos números reais, você tem o que a gente chamou de intervalos reais, que pode ser representado daquele jeito. E ali, quando eu coloco um e o 4 separado por vírgula entre colchete, eu não estou dizendo que ali só tem um 4, né? Aquilo é um intervalo fechado em 1, fechado em 4, isto é, contém o 1 e contém o 4, e além disso, considera-se também todos os números reais entre o 1 e o 4, ou seja, aquele conjunto ele é infinito, infinito e contínuo. Ali você considera todos os números de 1 a 4, não só os inteiros, mas também todos os decimais racionais ou irracionais, ok? Então a gente tem que fazer o produto cartesiano entre dois conjuntos em que um deles é um conjunto infinito. Aí é claro que o produto cartesiano vai ter infinitos elementos, ou seja, não vai dar para a gente fazer o produto cartesiano escrevendo par ordenado por par ordenado. Consequentemente, não vai dar para fazer o diagrama sagital. Então, só nos resta, para construir isso aí, fazer a representação gráfica, certo? Então, nesse caso, vamos fazer A cartesiano B, ok? Vamos fazer, nesse caso, A cartesiano B. E, como eu disse, só dá para fazer isso graficamente. Então, a gente vai representar os conjuntos geometricamente, certo? E em seguida fazer o gráfico desse produto cartesiano. Como é A cartesiano B, a gente sabe que o conjunto A ele vai ficar no eixo X. Só que o conjunto A ele é o quê? Ele é um intervalo real, fechado em 1 e fechado no 4. Aí, como é que se representa o intervalo real fechado no 1 e fechado no 4? A gente viu essa representação geométrica quando estudou intervalos reais, ok? Então, intervalo fechado no 1. A gente faz uma bolinha assim no 1 e fechado no 4 a mesma coisa. Só que, como eu disse, a gente considera também todos os números entre 1 e o 4. Aí, para indicar isso, a gente risca dessa maneira. Aí, isso é a representação geométrica daquele conjunto A. E o B, ele vai entrar no eixo Y. Só que o B, né, note que a notação é chave, aí, de fato, só tem o 2, o 3 e o 4. Aí, a gente chega aqui e marca o número 2, o número 3 e o número 4. E agora é só combinar. Você combina números aqui do eixo X com o número do eixo Y. Então, por exemplo, se eu quiser os pares de abscissa 1, então vai dar para montar um 2, um 3 e o par um 4. Então, vou marcar isso de azul. O que são esses pontos azuis? São todos os pares de abscissa 1 e ordenada em B, ou seja, ordenada 2, 3 e 4. Aí dá esses 3 pontos, né?
Só que aí eu posso fazer a mesma coisa com o 4. Vamos fazer logo a extremidade, depois eu olho os elementos que estão entre 1 e 4. Então, aqui de maneira análoga eu vou ter o ponto 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Então aqui eu vou ter mais esses 3 pontos, que são os pares que eu consigo montar de abscissa 4 e ordenada sendo 2, 3 e 4. Agora, o que é que falta a gente considerar? Falta a gente considerar todos os números reais que estão entre 1 e 4. Ora, quando eu pegar todos esses pontos entre o 1 e o 4 e combinar com o 2, por exemplo, vai começar a aparecer um monte de pontos aqui. Ok? Ligando esses extremos. Ou seja, vai dar um segmento, né, de reta. O que é que esse segmento de reta representa? Representa todos os pares ordenados com abscissa dentro desse intervalo e ordenada 2. Ok? Aí, como os números ali naquele intervalo de 1 a 4, eles são todos colados, aí os pontos que representam os pares ordenados vão ficar colados também. Aí vai acabar formando um segmento de reta, certo? Em que as extremidades são os pares 1, 2 e 4, 2, ok? O mesmo vai acontecer quando eu combinar com o 3, né? Aí eu vou obter todos esses pares, esses pontos aqui, todos esses pares ordenados, e o mesmo vai acontecer com o 4. Então, esses 3 segmentos de reta juntos, eles compõem o A cartesiano B, ok? Aí vamos aproveitar os conjuntos e fazer também o B cartesiano A para ver o que é que vai acontecer. Então, exemplo D. Vamos olhar agora para B cartesiano A. Ou seja, eu vou pegar o B. O A vai ser o mesmo, ou seja, o intervalo real fechado em 1 e 4. E o B é o conjunto formado por 2, 3 e 4 apenas. Certo? Aí vamos ver o que é que vai acontecer se a gente for montar o B cartesiano A. Então, como eu disse, como um dos conjuntos é infinito, só dá para fazer isso graficamente. Porque quando um dos conjuntos é infinito, acaba o produto cartesiano sendo infinito também. Aí, nesse caso, como eu quero fazer B cartesiano A, o que é que vai acontecer? O B ele vai ficar no eixo X. Então, no eixo X a gente vai marcar o 2, o 3 e o 4. E o A ele vai ficar sobre o eixo Y. Então, o A é fechado em 1, é o intervalo fechado no 1 e fechado no 4. Fora o 1 e o 4, a gente considera todos os números entre eles. E agora eu vou combinar, né? O 2 com todo mundo lá entre o 1 e o 4. Aí, por exemplo, se a gente combinar o 2 com o 1, aí a gente acha um ponto aqui que é o par 2, 1. Aí lá em cima, 2, 4. Então, note que com a abscissa 2, né, e ordenada 1 e 4, a gente só tem esses 2 pontos. Mas eu poderia pegar a abscissa 2 ainda e combinar com todo mundo que está entre 1 e 4. Aí eu acabo obtendo um segmento de reta, certo? Cujas extremidades são os 2 primeiros pontos que eu marquei. Ok? Então, aquele segmento azul na vertical
são todos os pares ordenados de abscissa 2 e ordenada ali dentro daquele intervalo fechado de 1 a 4. Aí, procedendo de maneira análoga, né, a gente obtém os demais. Aí, por exemplo, abscissa 3, abscissa 3 e abscissa 4. Aí, abscissa 3 e ordenada 1, a gente acha um ponto aqui e ordenada 4, outro aqui, né? Abscissa 4 e ordenada 1, abscissa 4 e ordenada 4. Só que aí a gente pode pegar o 3 e combinar com todo mundo entre o 1 e o 4. Aí acaba dando esse segmento de reta e pode fazer o mesmo quando a abscissa for 4. Então, esses 3 segmentos verticais compõem, melhor dizendo, o gráfico do produto cartesiano de B por A. Quando você compara com o de A cartesiano B, o de A cartesiano B, os segmentos ficaram na horizontal, enquanto que o de B cartesiano A ficaram na vertical, certo? Aí vamos fazer mais um exemplo, considerando que os dois conjuntos são infinitos, por exemplo. Aí vamos pegar agora 2 intervalos reais, tá certo? Então, o exemplo vamos considerar que o A seja um intervalo fechado no 1 e fechado no 3, e o B, vamos considerar que o B, ele é aberto em alguma das extremidades, só para a gente analisar o que é que acontece. Então vamos supor que o B fosse fechado no 2 e aberto, por exemplo, no 5. Ok? Quando o colchete ele ficar assim, a gente sabe que o intervalo é aberto. E o que significa isso? Que ali não está contando com o 5, certo? Então, o 5 não pertence ao B. Então, vamos lá. Se for a cartesiano B, se o que eu pretendo construir é o gráfico de A cartesiano B, então, desenhando aqui os eixos, aí como é B, ou melhor, como é A cartesiano B, o A vai entrar no eixo X. Então, sobre o eixo X, eu marco aquele intervalo fechado em 1 e fechado no 3. Aí considera-se todos os números entre 1 e 3. Já o outro é fechado em 2, porém aberto no 5. Aí, para indicar um intervalo aberto, a gente não pinta a bolinha, né? Então, o intervalo fechado em 2, aberto no 5, ele é representado geometricamente dessa maneira. A gente viu isso quando estudou intervalos reais, ok? Agora vamos fazer o produto cartesiano. Aí nesse caso eu tenho que combinar números de um intervalo com números do outro intervalo. Então, combinando as extremidades, aqui você vai ter o par ordenado 1, 2. Então, esse ponto aqui é o par ordenado 1, 2. Mas eu poderia fazer o quê? Combinar o 1 com qualquer ponto dentro do intervalo de 1 a 5. Aí daria um segmento de reta na vertical, tá certo? Só que o que é que acontece? Como no 5 é aberto, então não vai ter o par 1, 5, porque o 5 ele não está no intervalo. Então fica aberto ali também, ok? Então esse segmento de reta que não tem uma das extremidades, ele representa o quê? Ele representa todos os pares ordenados de abscissa 1 e ordenado ali dentro, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com o 3.
Então, o 3 a gente combina com o 2, aí dá um ponto nessa posição aqui, esse seria o par ordenado 3, 2, mas aí eu posso combinar esse 3 com todo mundo dentro do intervalo de 2 a 5. Aí a gente acaba obtendo esse segmento de reta aqui. E claro, como não tem um 5, no 5 é aberto, então essa extremidade aqui ela fica aberta, ok? Mas a gente pode fazer também o quê? Combinar todos os números reais entre o 1 e o 3 com a ordenada 2. Aí isso faz com que eu obtenha um segmento na horizontal. Agora, quando você vai fazer a mesma coisa com o 5, o que é que acontece? O 5 não está lá porque é aberto. Então, a fronteira superior ela não existe. Aí, nesse caso, a gente deixa pontilhado para indicar que a fronteira é aberta. Tudo isso é porque os pontos que o 5 iria gerar, tá certo? Eles não existem, porque o 5 ele não pertence ao intervalo. Mas não só isso, né? A gente pode também combinar pontos internos do intervalo com pontos internos do outro intervalo. Aí a gente ia começar a obter um monte de pontos aqui dentro. Conclusão, nesse caso, quando eu faço o produto cartesiano, eu acabo achando uma área, certo? Uma superfície. E aí, para representar a superfície, a gente vai pintar dessa maneira, certo? Então, o produto cartesiano são todos os pontos dentro desse retângulo e mais as bordas, né? Só não entra aí uma das bordas, que é a borda superior. Mas todos os pontos dentro desse retângulo, eles fazem parte do produto cartesiano de A por B. Então aqui eu vou deixar indicado que essa área é o produto cartesiano de A por B, nesse caso aí, certo? Então, quando eu pego dois intervalos limitados, eu obtenho retângulos como produto cartesiano, ok? E aí, assim, poderia ser feito também B cartesiano A e a gente perceberia que esse retângulo iria sofrer uma rotação, ok? Porque eu vou trocar os conjuntos de lugar, né? No caso B cartesiano A, o B entraria no eixo X e o A entraria no eixo Y. Mas esse exemplo eu não vou querer fazer, certo? Eu vou preferir fazer um outro exemplo da seguinte maneira. Imagina o exemplo F da seguinte forma. Suponha que o A seja um intervalo, vamos supor, fechado em -2 e fechado no 2. E suponha que o conjunto B seja o conjunto dos números reais, ok? Aí vamos lá, como ambos são infinitos, pelo menos um deles é infinito, aí nesse caso eu só posso fazer graficamente. E vamos fazer nesse caso a cartesiano B. Então eu construo aqui os eixos cartesianos. Então, o eixo X e o eixo Y. Agora, como é a cartesiano B, o A vai entrar no eixo X. Aí o intervalo é fechado em -2 e fechado em 2. Aí, supondo que aqui é o -2 do X, aí é fechado em -2, fechado em 2. Aí a gente considera todo mundo entre eles. Agora observe que o conjunto B, que eu vou colocar sobre o eixo Y, é todos os reais. Aí nesse caso vai ser o eixo Y todo. Aí eu vou marcar assim para dizer que eu estou considerando todo o eixo Y.
Aí agora eu tenho que combinar os pontos desse intervalo com os pontos desse intervalo aqui, ok? Aí de cara a gente vai obter os pares de abscissa 2, por exemplo, em ordenada no eixo Y, a gente vai obter uma reta vertical passando no 2, ok? Então essa reta vertical passando no 2 são todos os pares de abscissa 2, são todos os pares de abscissa 2 e ordenada real, né? Varrendo todo o eixo Y. Então, essa reta vertical aqui passando no 2, ela representa todos os pares ordenados de abscissa 2. Agora vamos ver com a abscissa menos 2. Aí com a abscissa menos 2 eu posso fazer analogamente, eu vou obter uma reta vertical passando no menos 2. Ok? Aí essa reta vertical passando aqui no menos 2, são todos os pares de abscissa menos 2. Só que aí eu posso combinar pontos de dentro do intervalo de menos 2 a 2 com o eixo Y todo. Aí acaba dando essa faixa aqui do meio, né? Então vai dar toda essa faixa do meio. Agora observe que existe uma fronteira lateral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas não existe uma fronteira inferiormente nem superiormente. Então essa faixa ela é ilimitada superiormente e ilimitada inferiormente. Ilimitada, tá certo? Agora, lateralmente, essa região ela é limitada por essas duas retas verticais. Mas essa faixa azul, essa região azul, ela vai representar A cartesiano B, ok? Então, a gente nota que quando pelo menos um dos conjuntos é infinito, a gente só consegue fazer isso graficamente, ok? Aí com isso encerramos os exemplos sobre o produto cartesiano de A por B. Na próxima aula estudaremos as propriedades do produto cartesiano.